No cenário de um conflito em constante mutação, nosso relato de hoje nos leva de volta às linhas de frente entre a Rússia e a Ucrânia. A situação se intensificou, marcada por desenvolvimentos significativos que exigem nossa atenção. Na região sul, as forças armadas russas lançaram extensos ataques terrestres, capturando grandes faixas de território. Este avanço agressivo resultou em ganhos substanciais, especialmente ao norte de áreas como Wyk e Vassilka, que antes estavam em uma zona cinzenta de incerteza. As forças de infantaria russas garantiram posições-chave ao longo do rio, avançando aproximadamente 2,5 quilômetros a oeste. O movimento estratégico visa criar um corredor de influência, com tropas penetrando profundamente em áreas anteriormente contestadas. Ao nos aprofundarmos nos eventos que se desenrolam, fica evidente que o objetivo militar russo é assegurar o controle sobre regiões vitais. A vila de Novkamamar tornou-se um ponto focal, com tropas russas avançando até 2,25 quilômetros ao norte. Este movimento as coloca perigosamente próximas de infraestrutura crítica, como a ponte na Estrada 509. As batalhas se intensificaram, marcando uma mudança significativa a favor das forças russas em comparação com o dia anterior. A área, antes uma zona cinzenta, está agora firmemente sob controle russo, com partes da 5ª Brigada de Tanques e da 4ª Brigada de Infantaria da Marinha profundamente entrincheiradas. Em um desenvolvimento paralelo, o assentamento de Dnipro tornou-se alvo de avanços russos. Aqui, o exército busca estender seu alcance, buscando controle sobre territórios cruciais. A estratégia das forças russas é clara: consolidar ganhos no norte e avançar em direção às regiões de Dnipropetrovsk e Donetsk. O objetivo final parece ser assegurar uma vantagem estratégica, afastando-se de assentamentos contestados como Vyk na Vassilka. Enquanto isso, o assentamento de Akle testemunhou um ataque russo em larga escala, envolvendo até 40 veículos de combate blindados e 250 soldados. O ataque a Ulakle, realizado pela 39ª Brigada com unidades mecanizadas, levou ao controle russo sobre a parte sudeste da vila. Este ponto estratégico complica os esforços ucranianos para repelir as forças invasoras. A situação permanece tensa, com tropas ucranianas lutando para manter as linhas de abastecimento e reforços. As ações militares russas não se limitam a uma região. Eles também lançaram ofensivas significativas em direção ao assentamento de Ketiantinopil. Relatos sugerem uma mobilização substancial de tropas, com a 150ª Divisão e outras unidades avançando. A estratégia russa parece envolver contornar posições ucranianas fortificadas, visando cercar assentamentos-chave como Stepanivka e Beres. Essas manobras refletem uma campanha mais ampla para ganhar controle sobre locais estratégicos e possivelmente cercar a cidade de Khertiantinevka. No pano de fundo dessas operações militares, um movimento maior de tropas russas está em andamento. O guarda do exército, incluindo as divisões Vanshiya e 150, deslocou-se de South Danube Bass em direção ao norte. Este reposicionamento, apoiado por novos reforços, aumenta sua capacidade de combate. A intenção parece ser cortar rotas de abastecimento vitais, como a estrada TDD-4, e ganhar uma vantagem estratégica sobre as defesas ucranianas. Os eventos que se desenrolam também destacam os desafios enfrentados pelas forças ucranianas. Apesar de seus esforços, os avanços russos continuam, com ganhos significativos relatados em vários setores. A situação na região de Donbass é particularmente preocupante, com ataques russos mais do que dobrando nos últimos dias. À medida que o conflito se intensifica, a pergunta permanece: isso marca o início de uma ofensiva mais ampla ou uma escalada isolada? À medida que nos aprofundamos nas complexidades deste conflito, a Frente Norte apresenta um teatro de operações diferente, mas igualmente intenso. As forças russas têm sido ativas perto da frente de Kursk, lançando um ataque significativo na vila de Nikolsk. Este ataque, executado pela 150ª Brigada de Infantaria da Marinha, com apoio mecanizado, envolveu vários veículos blindados, incluindo tanques de batalha principais. Imagens de drones ucranianos, da 47ª Brigada Mecanizada,
capturaram o drama em andamento, enquanto forças russas avançavam sob a sombra ameaçadora de bandeiras soviéticas. Apesar do avanço agressivo, as defesas ucranianas mostraram-se resilientes, infligindo pesadas perdas aos atacantes russos. Os veículos, alvos de ataques de artilharia e drones, foram danificados ou destruídos, interrompendo o avanço russo. Conforme a poeira da batalha assenta, blogueiros militares russos expressaram críticas contundentes, rotulando o ataque como imprudente. As perdas foram evidentemente severas, com relatos sugerindo a completa dizimação de uma companhia russa. O lado ucraniano, embora tenha conseguido repelir este ataque em particular, continua a se preparar para novas incursões. A vila de Nikolsk permanece um ponto contencioso, com sua importância estratégica atraindo a atenção persistente dos russos. Longe do clamor imediato da batalha, o ar se enche com o zumbido de drones, uma nova fronteira na guerra moderna. As forças russas implantaram 143 drones, principalmente do tipo Shahed-136, em uma ofensiva noturna por toda a Ucrânia. Embora as defesas aéreas ucranianas tenham interceptado com sucesso 95 desses drones, alguns conseguiram atingir seus alvos, causando interrupções e danos. Relatos indicam que infraestrutura, incluindo uma usina de energia térmica em Mykolaiv, foi impactada, deixando milhares sem serviços essenciais. Esta campanha aérea sublinha a natureza multifacetada do conflito, onde tecnologia e guerra tradicional se cruzam de maneiras complexas. Além do campo de batalha, correntes diplomáticas fluem com igual intensidade. Um desenvolvimento inesperado surgiu com planos para uma reunião de alto nível entre delegações russas e americanas na Arábia Saudita. Este engajamento diplomático, notavelmente excluindo representantes ucranianos e europeus, sinaliza uma possível mudança nas dinâmicas geopolíticas em torno do conflito. As conversas envolvendo figuras-chave como o secretário de Estado dos Emirados Árabes Marco Rubio e o ministro das Relações Exteriores da Rússia Lavrov visam abordar as tensões crescentes. A confirmação do Kremlin da participação adiciona uma camada de intriga, enquanto ambas as nações navegam por um caminho precário em meio às hostilidades em curso. Em um esforço diplomático paralelo, uma delegação do governo ucraniano está programada para visitar a Arábia Saudita, focando em acordos econômicos com parceiros regionais. Este movimento, embora aparentemente não relacionado, adiciona outra dimensão à teia intrincada de relações internacionais entrelaçadas com o conflito. O resultado dessas iniciativas diplomáticas permanece incerto, deixando-nos a ponderar sobre seu impacto potencial no cenário geopolítico mais amplo. Ao refletirmos sobre os eventos da semana, torna-se aparente que o conflito está entrando em uma nova fase. A atividade crescente das forças russas sugere uma estratégia calculada, possivelmente prenunciando uma campanha maior na primavera. Os próximos dias revelarão se essa escalada marca um pico temporário ou o início de uma ofensiva sustentada. Por enquanto, as forças ucranianas permanecem vigilantes, adaptando-se aos desafios em evolução apresentados por um campo de batalha altamente dinâmico. A resiliência e determinação demonstradas por ambos os lados sublinham as complexidades duradouras deste conflito, onde cada dia traz novos desenvolvimentos e incertezas. Ao voltarmos nosso foco para os eventos que se desenrolam no terreno, as manobras estratégicas continuam a moldar a trajetória do conflito. No assentamento de Andrivka, uma mudança sutil, mas significativa, nas linhas de frente está sendo observada. As forças russas, particularmente a 114ª Brigada, estão solidificando suas posições em meio às ruínas, marcando um avanço gradual, mas determinado. Esta progressão, embora medida, sublinha a natureza implacável da estratégia militar russa, com o objetivo de consolidar o controle sobre áreas contestadas. O lado ucraniano reconhece esses movimentos, provocando ajustes em sua postura defensiva. Mais ao norte, a vila de Zaporizhia tornou-se um ponto focal das ambições russas. A 99ª Divisão de Tanques tem avançado metodicamente casa por casa ao longo da rua principal, capturando porções significativas do assentamento. Este avanço deliberado sinaliza uma intenção estratégica de assegurar uma posição vital na região. Apesar da resistência em curso,
as forças russas conseguiram ganhar controle sobre a maior parte de Zaporizhia, com apenas a periferia oeste permanecendo sob influência ucraniana. A linha de frente em mudança, passando de zonas cinzentas para vermelhas, destaca a natureza dinâmica e fluida deste conflito. Enquanto isso, vilarejos vizinhos, como Preobragenka, estão sentindo a pressão das unidades russas em avanço. Relatos de ataques russos ativos nesses assentamentos surgiram, indicando uma campanha mais ampla para estender o controle sobre locais estratégicos. As forças ucranianas continuam a montar uma defesa, mas a escala e intensidade das operações russas apresentam desafios formidáveis. Neste complexo teatro de guerra, as intenções da liderança militar russa tornam-se mais aparentes. Sua estratégia parece focada em romper as regiões fronteiriças de Donetsk e de Dnipropetrovsk, visando um avanço decisivo. À medida que a região de Donbass testemunha um aumento nas hostilidades, o escopo e a escala dos ataques russos mais do que dobraram, sinalizando uma potencial escalada em sua campanha de primavera. Resta saber se isso marca o início de uma ofensiva sustentada ou uma série de manobras táticas. Em meio ao caos da batalha, o elemento humano permanece sempre presente. A resiliência das forças ucranianas, enfrentando probabilidades esmagadoras, é um testemunho de sua determinação e resolução. O conflito tem cobrado um pesado tributo de ambos os lados. Ainda assim, a vontade de perseverar persiste. À medida que a poeira assenta e a névoa da guerra se dissipa, a pergunta persiste: o que está por vir nesta luta prolongada? A resposta pode ter implicações profundas, não apenas para a região, mas para a comunidade internacional mais ampla. Ao concluirmos este relato, convidamos você a refletir sobre a narrativa que se desenrola. As complexidades e nuances deste conflito exigem nossa atenção e compreensão. Encorajamos você a se juntar a nós, acompanhando de perto esses desenvolvimentos, inscrevendo-se em nosso canal para obter percepções e atualizações contínuas. Juntos, vamos navegar pelas intricadas complexidades deste conflito e explorar as implicações mais amplas para um mundo em fluxo. Seu envolvimento e apoio são inestimáveis enquanto nos esforçamos para iluminar o caminho à frente nestes tempos incertos. À medida que nos aprofundamos na dinâmica desse conflito, uma coisa é clara: as batalhas travadas não são apenas sobre território ou poder, mas sobre a resistência inabalável do espírito humano. Em cada frente, tanto soldados quanto civis estão em uma luta constante não apenas pela sobrevivência, mas por uma ideia de futuro que transcende o imediato. Em meio ao tumulto, histórias de coragem emergem, pintando um quadro de esperança, mesmo nas horas mais sombrias. Enquanto as forças russas continuam sua campanha, o mundo observa atentamente, consciente de que este conflito é um reflexo das complexas teias de alianças e antagonismos que definem nosso tempo. É um lembrete contundente de que, em um mundo interconectado, as repercussões de tais conflitos se estendem além das fronteiras imediatas, impactando a estabilidade global e o equilíbrio de poder. Portanto, enquanto as nuvens da guerra pairam pesadamente sobre a região, existe uma oportunidade, uma chance de engajamento e diplomacia para evitar que a espiral da violência cresça ainda mais. A questão que devemos nos fazer é: como podemos contribuir para um futuro mais pacífico e estável? A resposta pode residir em ações coletivas, diálogos significativos e um compromisso renovado com a paz. E assim, enquanto seguimos acompanhando este conflito em evolução, mantenhamos a esperança de que, apesar dos desafios, um caminho para a resolução pacífica possa ser encontrado. Obrigado por se juntar a nós nesta jornada e por sua dedicação em buscar a verdade e a compreensão em tempos de incerteza.